Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje eu tô aqui com o Varley Xavier, que ele é empreendedor social, ele é palhaço, ele faz tanta coisa, mas faz tanta coisa. Acho que daqui pro final do episódio a gente vai descobrir o que ele faz ao certo, né Varley? Tudo bem? E aí, David, é um prazer estar falando com você, com todo mundo aqui. Muito bom te reencontrar e tô super animado pra gente bater papo aí. Ai, que massa, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana pra gente. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Se você quiser saber mais informações também, você pode acessar desculpapodcast.com.br e no site você vai encontrar, além dos links que o Varley vai falar aqui no episódio, das dicas que ele vai falar pra gente, você também vai conseguir encontrar todas as plataformas que você pode ouvir o podcast. Você também vai conseguir encontrar os links para a rede social para você poder interagir, para a gente manter uma conversinha bacana, beleza? Então, é isso. Deixa eu trazer o Varley para cá, para a gente poder conversar tranquilo. Mas, peraí, antes da gente começar, deixa eu pedir. Varley, se apresenta para o pessoal. Fala para o pessoal um pouco o que você faz. Bom, como a gente estava conversando agora há pouco, né? É um pouco difícil me definir e definir o que eu faço. Eu acredito que depois de 21 anos de carreira, eu ainda estou descobrindo, estou tentando descobrir aí, né? É, Hoje, exatamente hoje, eu trabalho como consultor pedagógico de um programa socioemocional, né? Eu trabalho com educação. Mas eu tenho formação em teatro, eu tenho formação em educação, eu sou formado em letras, ou seja, eu sou professor, e além disso, também eu sou palhaço, e ao longo da minha trajetória eu fui fazendo várias coisas aí, né? Então, se for tentar definir, é muito difícil. Hoje, a função onde eu exerço a minha atividade profissional em termos de carreira e de remuneração tem a ver com educação e educação socioemocional. Mas eu não acredito que exatamente isso me limite, sabe? E talvez aí ao longo do nosso papo vocês também me ajudem a descobrir. E se você aí que está ouvindo conseguir dar um nome para isso que eu faço hoje em dia, depois eu peço para que você mande aí um comentário e me ajude também nessa tarefa. Não, é sempre muito difícil. Quando eu comecei a gravar o podcast, algumas pessoas falavam, não, eu faço isso. Aí a gente conversava e descobria várias outras coisas que a pessoa faz. É legal a gente até falar isso para as pessoas que estão ouvindo perceberem que não é porque a gente tem uma formação, para quem no caso tem formação, que a pessoa vá seguir aquilo pro resto da vida, né? Porque a vida é uma coisa que elas transformam, às vezes acontece muita coisa que a gente não estava esperando. Tá aí a pandemia para mostrar pra gente, né, que a gente não tem controle de absolutamente nada do que acontece ao nosso redor. E, como diz aquela frase super cafonia, e tá tudo bem. Mas assim, antes da gente começar, Varley, a falar sobre todas essas tuas experiências, vamos lá para o começo da tua história. Me fala qual a primeira lembrança de escola que você tem. Minha primeira lembrança de escola que eu tenho não é uma lembrança lá muito agradável, não. Assim, eu lembro que eu era muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, assim, lá para os 3 ou 4 anos, e aí eu fui colocado ali dentro de uma. Fui deixado ali na porta da escola e levado ali para aquela escola, sabe? Aquela escola bem jardim da infância mesmo, bem prézinho, como a gente dizia antigamente. Eu me lembro de eu chorando, assim. E era uma escola, era um ambiente super bonito, assim, super legal, arborizado, tinha uma série de brinquedos, mas eu acredito que, como eu sempre fui uma criança muito sensível e chorona,
eu naquele primeiro momento ali eu senti um pouco o baque, sabe? E aí eu chorei bastante, né? Lógico que depois a gente vai se adaptando e crescendo e vivendo outras experiências, mas essa é a primeira lembrança que eu tenho. Não, chorona, né? Bastante, bastante. E onde que foi isso? Foi aqui em Mauá, né? Eu moro em Mauá, no Grande ABC. Era uma escolinha perto da onde eu morava, assim. A lembrança que eu tenho da escola, assim, é um lugar bem bonito, inclusive. Bem arborizado, tal. Não foi o ambiente, não. Eu acho que foi mais a experiência de ruptura, de estar distante da minha mãe num lugar desconhecido, sabe? E Aham. talvez não tenha havido ali uma preparação correta. E também não lembro de nenhum maus trato ou coisa do tipo, não. Foi mais assim, eu acho que o susto mesmo. Bacana. Mauá é uma cidade que não fica na capital, aliás, Mauá é uma cidade, né? Não fica em São Paulo, fica, é tipo a região metropolitana, né, de São Paulo? Isso, exatamente. Ela fica no grande ABC, né? É o que a gente costuma chamar aqui de ABCDMR, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E Diadema. Então eu vivo em todas essas cidades, assim, porque eu acabo tendo ali algo que me liga de alguma forma a cada uma delas, né? Entendi. Então você viveu toda a tua vida em Mauá, né? Porque essa primeira lembrança da escola foi em Mauá, hoje você também mora em Mauá, não é isso? Eu sou uma pessoa do subúrbio, né? Eu sou aquele adolescente, eu fui aquele adolescente suburbano, aquele adulto suburbano. Eu nasci, na verdade, eu nasci em Santo André, mas cresci em Mauá. Eu mudei para Santo André com 18 anos, lá para 98, mais ou menos. E aí depois eu comecei minha carreira e vivi grande parte da minha carreira em São Bernardo do Campo, né? Mas aí atuei muito assim na região do ABC. Massa. E me fala como que era a tua relação afetiva com escola, não com o ambiente físico, mas com a instituição escola. A partir do momento que eu me adaptei ao ambiente, era um ambiente muito gostoso para mim, assim, né? É lógico que depende um pouco, lógico, dos professores, de quem está ali à frente, mas sempre foi um ambiente agradável para mim, né? A coisa acho que muda a partir da terceira série. Na primeira e na segunda série eu tinha uma relação, acredito que bem boa com a escola, e eu lembro que eu era aqueles alunos que chegava mais cedo e às vezes pulava o muro para ser o primeiro da fila, sabe? E só que aí depois, na terceira série, aí teve um período de ruptura e que foi bem desafiador, assim, durante um bom tempo. E demorou alguns anos para que eu conseguisse me reconectar positivamente com esse ambiente, né? Entendi. E como que foi a tua caminhada para o ensino médio? Quando começa aquela pressão da sociedade para você escolher a tua profissão com 14, 15, 16 anos, né? Que é uma coisa assim inimaginável, né? Como que foi que aconteceu na tua vida? Como que foi para você isso? Foi relativamente tranquilo. Eu tive pouca pressão em casa, eu tive estímulos. Então eu lembro que da oitava série, antiga oitava série, né, para o primeiro ano eu prestei a escola técnica, né, e acabei passando por um curso de eletrônica, só que por conta dos alunos que reprovaram, não me chamaram, porque eu fui o número 78, eram 80 vagas, eu era o número 78, chamaram 74. E aí depois, quando abriram vaga para mim, falaram, agora tem vaga, o ano já tinha começado e eu optei por não continuar. Foi não ir para o curso de eletrônica, né? E eu acredito que foi uma excelente escolha, porque o meu perfil eu acho que não dá match talvez com a área da eletrônica e com essas com essa realidade, né? E aí eu passei em ensino médio muito ligado com a escrita, com a poesia, e,
e eu tinha uma facilidade muito grande com a escrita e com a comunicação. Então, na hora da minha escolha profissional, a escolha de um curso, aquele famoso curso que você escolhe para casar com ele para o resto da sua vida, até que a morte os separe, né? Que a gente acha que sempre é assim, né? Que a gente vai casar com um curso para o resto da nossa vida, né? Foi uma escolha muito sossegada, assim. Eu não tive nenhum problema para escolher o curso. Eu fiquei entre letras e jornalismo, mas por conta da poesia eu acabei escolhendo o curso de letras. Então, eu não lembro assim de um trauma para uma escolha, uma dificuldade para uma escolha. A dificuldade aconteceu depois que eu passei no vestibular, porque eu passei na universidade que eu queria, mas ela era uma universidade muito boa no ABC, e assim, ela era uma autarquia, né? Então, ao mesmo tempo que ela era pública, ela era privada, então a gente tinha que pagar a faculdade. E aí, como um jovem que cresceu no subúrbio, as coisas não são lá muito fáceis, né? E aí, assim, a grande dificuldade foi, tá, mas agora como é que eu pago a faculdade? Porque a minha mãe, na hora, ela falou assim, em vez de me dar parabéns, pela preocupação dela, ela falou, agora você vai ter que arrumar um emprego, né? E ao mesmo tempo, minha mãe me estimulou muito a fazer concurso público, né? Então ela falou, vai fazer um concurso público. Inclusive tem uma história que é super legal e eu acho que vale a pena compartilhar aí com você e com seu público. Que Conta. eu acordei numa determinada manhã, eu não me lembro, eu acho que eu já tinha passado na faculdade, eu estava assim, na época de fazer o vestibular. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos nesse momento, assim, eu estava terminando o ensino médio. E aí eu lembro exatamente de olhar para a mesa de casa e ter ali o jornal do concurso, porque antigamente tinha um jornal que falava suas oportunidades de concurso, né? Um bilhete da minha mãe falando, Varley, vai fazer a inscrição para este concurso aqui. E aí ali estava riscado, estava circulado assim, um edital e estava ali, oficial de escola. O oficial de escola é a pessoa que trabalha em secretaria, né? Sim. E aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu ler esse edital inteiro. E aí eu li o edital inteiro. E detalhe, junto com o recado tinha R$20, mais o vale transporte para eu fazer a inscrição do concurso e depois ir para a escola, que no terceiro ano do ensino médio eu já estudava à noite, né? E aí eu li todo o edital. O edital falava sobre várias vagas na educação, vaga de professor, vaga de oficial de escola e vaga de inspetor de alunos. O que me chamou a atenção quando eu olhei? Inspetor de alunos era mais fácil de passar, porque não exigia ensino médio. E um outro detalhe, que esse detalhe foi decisivo. A inscrição era metade do preço. Ia sobrar R$10 ainda. Exatamente. A inscrição de oficial de escola era coisa de R$18 e a de inspetor era 9 e pouco. Eu falei, já sei, eu vou me inscrever para inspetor, a chance de passar é maior e eu embolso os R$10. Dito e feito, me inscrevi para inspetor. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, e aí, fez a inscrição? Aí eu falei, fiz, mas eu fiz para inspetor. A minha mãe ficou louca na época. Ela falou assim, onde já se viu? Você magrelo desse jeito. Eu era muito magro, né? Você magrelo desse jeito, um moleque, ninguém vai te respeitar. Acontece que eu passei no concurso. Eu comecei a trabalhar como inspetor e fui muito respeitado. As coisas deram muito certo. E depois eu descobri que se eu tivesse passado para ser oficial de escola, eu seria um péssimo oficial de escola, eu seria muito infeliz e talvez eu seria muito frustrado. Já como inspetor, eu fui muito feliz durante todo o tempo que eu atuei nessa função.
Então você acha que a leitura do edital transformou sua vida? Com toda a certeza, sim. Se eu puder eu sei que a gente tem umas dicas aí para dar, né? Mas se eu puder dar uma dica extra, assim, leia os editais com muito cuidado e veja os detalhes, porque às vezes pode ter alguma coisa ali que sirva mais para você do que aquilo que você está procurando. Sim. E me fala como que foi essa tua experiência na escola, porque você falou que você foi muito respeitado, foi muito legal e tal. Foi tua primeira experiência de emprego, assim, na vida? Foi minha primeira experiência de emprego na vida. É, eu tinha feito antes bico, né? Assim, bico mesmo, nem bico, aqueles jobzinhos assim, precisa traduzir um texto. Na época eu fazia inglês e tal, dominava relativamente bem o idioma, então, precisa traduzir uma música, sabe assim, aquelas coisas que as pessoas pediam. Tem o CD da Mariah Carey aqui, traduz para mim essa música que eu te pago tanto. Então eu fazia isso, mas assim, coisas bem pontuais, né? E aí, assim, com 18 para 19 anos. No domingo eu estava jogando bola na rua, no dia seguinte eu estava assumindo como inspetor de alunos de uma escola que estava inaugurando. Então, uma escola que está inaugurando, ela passa ali por uma série de peculiaridades. Às vezes nem todos os equipamentos chegaram, não está tudo pronto e você precisa ajudar a construir muita coisa. A escola não tinha porteiro, então eu abria, fechava o portão, cuidava do recreio, entregava material para professor, rodava mimeógrafo, cuidava da entrada, da saída. Foi a maior faculdade de educação que eu acho que eu fiz. E como que foi para você conseguir administrar o teu tempo com essa tua primeira experiência de emprego e com a faculdade que você estava fazendo? Porque esse emprego foi para pagar a faculdade, né? Sim, sim. Foram 4 anos assim de tempo muito escasso, né? Porque eu trabalhava das 15 para 7 às 15 para as 4. Às vezes, quando o meu pai se aposentou, então aí ele aproveitava para me buscar, a gente passava um tempo ali junto no caminho. Para você ter uma noção, eu dormia no elevador. Enquanto o Nossa. elevador estava subindo em casa, eu sentava e fechava o olho assim e dormia mesmo. E aí depois, assim, arrumava as minhas coisas e ia para a faculdade, porque depois, no segundo ano, eu também eu ganhei uma bolsa monitoria, né? Então, para eu dar monitoria, eu precisava chegar mais cedo, né? Então, eu chegava em casa super tarde, saía cedo e tinha que chegar na faculdade cedo também para dar ali os plantões de dúvida, né? Então, foi uma fase onde eu tinha muito pouco tempo e às vezes o tempo que a gente tem é para fazer trabalho de faculdade, é para cuidar ou para descansar mesmo, né? Só que nesse meio tempo eu acabei desenvolvendo um projeto voluntário na escola também, aos sábados. Isso consumiu um pouco mais do meu tempo, mas esse trabalho voluntário foi fundamental, assim, porque ele mudou também toda a minha carreira, né? Acho que tiveram ali alguns eventos que foram bastante importantes. Primeiro foi esse do edital ali, do concurso, e depois foi a questão desse projeto que eu desenvolvi na escola, né? Que mudou totalmente o rumo da minha carreira. O que foi que você fez? Era um projeto voltado para artes já? Já. Eu sempre gostei de recitar poesia e eu sempre gostei de poesia, né? Então, o que acabou acontecendo foi, um dia estava tendo uma reunião de professores e uma professora, ela me pediu explicação sobre um determinado poema ou sobre uma estrutura de métrica, se eu não me engano. Eu expliquei para ela, eu vi que ela regalou o olho assim, né? E ela falou: "Você não quer vir ler poesia para os meus alunos, não?" Ela era uma professora de primeiro ano, era uma professora alfabetizadora. E aí eu fui recitar poesia, fui ler poesia para essas crianças, né?
E como eu era um inspetor de alunos que era muito querido na escola, assim, os alunos gostavam de mim, eu costumava fazer brincadeiras ali no pátio. O recreio, para mim, foi um grande espaço de experimentação, né? As crianças me vendo recitando poesia gostaram muito. Então, eu lembro assim daquele dia eu ser abraçado, receber muito carinho. E aí, dias depois, a professora veio e falou para mim o seguinte: falou, Varley, agora eu preciso da sua ajuda de novo, porque a Pamela, que era uma das meninas, né, de 6 anos ali, tá vindo com os poemas decorados. E agora eu não sei o que fazer. Meu Deus. E aí o que eu comecei a fazer eu acho que para não ter desvio de função ali, para não ter nenhum problema, dava o meu horário de almoço, eu comia rapidinho e subia para a sala dela para ajudar a professora a fazer com que a Pamela conseguisse recitar os poemas ali, e aí outras crianças foram fazendo isso, né? E aí esse trabalho ele foi ganhando um corpo e chegou bem naquela época de semana do curso, sabe? A semana de letras, a semana do curso tal, onde você tem palestras, onde você tem apresentações, o curso para movimentar o conhecimento de uma outra forma, né? Que não na sala de aula. E aí eu levei para a faculdade as crianças junto com a professora. E as crianças foram recitar poesia. Para mim, aquilo era banal, né? Mas aquilo foi um assombro na faculdade, assim. E eu lembro das pessoas, assim, chorando, meus professores meio que de boca aberta, dos professores já me chamando de professor. E eu falava, não, eu não sou professor, eu sou inspetor de alunos, a professora é essa aqui. Eles falavam, não, você já é professor. E aí um professor falando que esse trabalho era um trabalho de dar inveja, e aí eu fiquei, cara, como assim? Chegando na escola, quando a gente se despediu das crianças, a professora me abraçou, chorou e falou, olha, agora você precisa fazer um trabalho aos sábados com ele. Eu falei, como assim aos sábados, né? Ela falou, olha, o ano que vem eles não vão ser meus alunos. Você vai precisar, se você quiser continuar esse trabalho, você vai ter que criar um espaço para você, porque você não vai ter meu espaço para entrar, minha sala de aula para entrar mais, né? E esses alunos eles vão querer e vão precisar de continuidade. E aí isso aconteceu, né? Eu comecei a desenvolver esse trabalho com as crianças. Aí eu vou te pedir depois para você me lembrar de perguntar no final do nosso episódio sobre a Pamela. Pois é, já anotei aqui isso e digo mais. Eu quero que você declame uma poesia no final do episódio, tá bom? Na despedida. Com certeza, vai ser um super prazer. Aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, e por conta desse trabalho, eu fui percebendo uma necessidade minha de desenvolver ferramentas para ajudar as crianças, né? Porque quando a criança chega para recitar um poema, ela não sabe dominar ali a voz, o aparelho fonador. Então, muitas vezes, a voz sai baixa, né? Antigamente eu achava que era falar baixo. Hoje eu sei que é falta de projeção vocal, né? Mas por conta desse trabalho, eu fui fazer teatro. Quando eu terminei a faculdade, né? Então, os meus amigos foram todos para pós-graduação. Eu fui fazer teatro. E aí o teatro mudou minha vida. Porque aí eu comecei a ser um inspetor de alunos que atuava. Então, aí eu comecei a fazer cena nos eventos da escola. Eu já tinha feito algumas experiências teatrais na faculdade, já tinha gostado, já tinha me dado bem, comecei a fazer umas cenas na escola, e mais do que isso, assim, aí eu comecei a desenvolver, para fazer meu estágio, eu fui fazer um trabalho voluntário também, meio que unindo poesia e teatro com os alunos de uma escola próxima, onde depois eu fui atuar como professor, e quando eu virei professor, eu era um professor que atuava, né? Então, era um professor que eu conseguia não só prender mais a atenção dos alunos, como também
me conectar melhor com eles, porque para mim o que o mais o ator consegue fazer e o que é mais legal na carreira do ator é como ele consegue tocar o outro, né? E para isso ele precisa de alguma forma se conectar com a sua porção mais humana, né? E isso me ajudou muito em sala de aula. E aí aquelas crianças que eram um grupo de poesia foram virar um grupo de teatro. E viraram um grupo de teatro, comecei a ter outros grupos de teatro, até que durante muito tempo, assim, depois de uns 3, 4 anos que eu estava dentro da escola, trabalhando como professor, eu comecei a perceber que, por mais que eu quisesse fazer muita coisa ali, por vários motivos eu tinha uma limitação, né? Eu tinha uma limitação por conta da sala de aula, eu tinha uma limitação por conta da estrutura do modelo de educação, eu tinha uma limitação por estar numa escola pública, eu tinha uma limitação por o contexto da escola ser violento, e tudo isso dificultava bastante. Aí eu confesso que eu adoeci um pouco, fiquei ali com. Tive ali uns transtornos de ansiedade, flertei com a depressão, e aí me exonerei e comecei a trabalhar dentro das escolas particulares como professor de teatro. E aí eu comecei a já desenvolver mais a experiência que eu tinha de viajar com os alunos para festival, para se apresentar, montei um espaço cultural dentro da escola, onde os alunos faziam uma temporada como se fossem profissionais, e ali eles tinham muitas experiências do mundo de trabalho, né? Que é como é que a gente vai levantar recurso para montar esse espetáculo, que a gente escreveu, não era assim, aí eu dava o texto para eles. O que a gente precisa fazer para ter público durante toda a temporada. E uma série de outras coisas. Que equipe que nós precisamos ter para que o elenco consiga atuar no palco, porque ninguém faz teatro sozinho, né? Então foram experiências muito ricas, assim, que me trouxeram bastante bagagem, sabe? Que massa. E foi por aí, nesse momento da sua vida, que surgiu o Varley Palhaço? Foi um pouco antes. Foi um pouco antes, na época que eu já estava trabalhando como professor da rede estadual, e eu estava tendo a minha formação de teatro, né? Eu fiz ali um curso que ele é considerado um curso técnico, mas é um curso de nível de exigência assim muito grande. Eu precisei de me dedicar para ele muito mais do que para a faculdade, para você ter uma noção. Nossa. Ainda mais porque teatro é uma arte muito coletiva, né? Então, por exemplo, se eu chegasse atrasado na faculdade, eu não estava atrapalhando ninguém. Se eu chegasse atrasado no curso de teatro, na formação que eu estava fazendo, eu atrapalhava o grupo inteiro, né? E aí, eu estudando nessa instituição que chama Fundação das Artes, que fica em São Caetano, eu tive contato com um núcleo de comédia popular que tinha lá. Eu não fui aluno desse núcleo, mas eles tinham o hábito de fazer uma formação de palhaço e eles colocavam os palhaços no saguão. Então, minha primeira experiência foi quando eu estava fazendo o teste para entrar nessa instituição, né? De repente desciam os palhaços e começavam a conversar com a gente, tinha algum recado importante, era o palhaço que ia dar, e aquilo mexeu muito comigo, e aí, assim, entendendo o trabalho que se faz ali com palhaços de hospital, eu me fiz a seguinte pergunta, né? Eu já estava em sala de aula e eu percebia a realidade da escola pública, e hoje eu sei que não é só da escola pública, tá? Mas eu percebi a realidade da educação, da sala de aula, do professor e do aluno, e eu entendia que para mim aquele lugar era um lugar adoecido. E aí eu me fiz a seguinte pergunta, né? Se tem palhaço de hospital, por que não tem palhaço na escola, né? E a partir daí eu falei, tá, então... e aí, na verdade, a primeira pergunta foi, se tem doutor da alegria, por que não tem professor da alegria? Né? E aí eu falei, cara, eu acho que aí tem alguma coisa, né? E aí, como eu não tinha aula nesse núcleo, por conta da minha falta de tempo, eu comecei a desenvolver uma pesquisa individual, uma pesquisa autodirigida,
sobre palhaço. E aí, quando um trabalho de palhaço que eu tinha estava um pouquinho mais consistente, eu entrei em sala de aula. E a ideia do palhaço em sala de aula não era entrar para fazer graça, para dar pirueta, para alegrar a turma. Sempre foi entrar em sala de aula e perguntar para os alunos o que vocês estão fazendo. E a partir do que eles faziam, eu errava, né? Porque o palhaço, ele é a personificação, ou ele é o arquétipo da falibilidade humana, né? Então, o que eu fazia ali era falhar. E aí, na hora que eu falhava, os alunos me explicavam e buscavam me corrigir. E enquanto eles estavam corrigindo, eles estavam aprendendo, né? Então, foi essa jornada, assim, que me levou para a sala de aula. Então, tudo passa pela educação, de alguma forma, né? Sim. Mas eu acredito que, para mim, tem algumas pessoas que falam: ah, então você é arte educador? Arte e educação, para mim, é pleonasmo. Sabe? É subir para cima, descer para Descer pra baixo. baixo. Sabe? Eu acredito muito que tudo que eu fiz em arte, que foi de muita qualidade, foi educação. Foi tão transformador quanto a educação. E tudo que eu fiz na educação tinha muita qualidade, tinha o apuro, o cuidado e a sensibilidade da arte. Então, por isso que eu acredito nas duas coisas juntas. Massa. Você fala com. É até interessante, quem ouve mais de um episódio percebe que eu faço essa mesma pergunta várias vezes, né? Que você fala com o que você faz hoje, fala sobre a tua história, com uma paixão muito grande, né? Me fala. Você já falou que você passou por uns momentos delicados quando você estava lá na escola pública, na tua primeira experiência e tal. Me fala qual que é um ponto que você acha que poderia melhorar dentro do que você faz hoje nesse trabalho de educação. Em primeiro lugar, eu acredito que se eu tivesse mais cedo desenvolvido um olhar mais voltado para negócio, eu talvez teria conseguido avançar mais rápido em algumas coisas. Eu acho que o mundo corporativo, o mundo dos negócios, tem ferramentas poderosíssimas, tem metodologias poderosíssimas que a educação não usa e que eu demorei para usar, mas comecei a usar. E é muito engraçado como eu vejo muita resistência da área da educação nisso. E quando eu estou falando muito da área da educação, é quem vive dentro do chão da escola mesmo. O professor, às vezes o aluno também. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu poderia melhorar. Eu até falo assim que hoje o educador, o artista está num patamar que é um patamar ali razoável, aceitável, legal e que as pessoas admiram, mas que eu preciso colocar no mesmo nível o homem de negócios. Tem até um colega meu do MBA que eu faço hoje, que ele fala assim: você é um palhaço de negócios. Então eu acredito que eu preciso colocar essa minha habilidade ou essa minha faceta no mesmo nível, né? E não é do dia para a noite que a gente faz isso, é num processo de desenvolvimento, né? Me fala alguma coisa que você sente muita falta da primeira experiência que você teve, porque pela nossa conversa parece que foi um momento assim transformador na sua vida, né? Quando você, depois da leitura do edital, claro, né? Quando você começou a trabalhar nessa escola com esse trabalho que estava sendo feito lá. O que você sente mais falta hoje da escola? Com toda certeza, o abraço da criança. Tá ali no pátio, e eu sempre fui assim um inspetor que as crianças andavam agarradas em mim, sabe? Eu tinha que dar os meus 5 dedos para cada um segurar e eu andar, assim, eu andava pendurado de criança, sabe? E era muito gostoso, assim, o carinho que eu tinha é, nessa época, né? E depois ele aconteceu de várias outras formas, né? Porque eu fui trabalhar na educação privada, depois trabalhei no terceiro setor também, e sempre tive o carinho da criança, assim, ou do adolescente muito próximo de mim. Hoje é uma coisa que eu vivencio menos
E é uma coisa que, sim, faz muita falta, assim. Tanto que eu sempre busco pequenas formas de fazer com que isso seja possível. Assim, toda vez que eu tenho a possibilidade de falar com alunos, eu falo com a maior paixão para que eu consiga resgatar um pouquinho desse carinho, assim. E como é que o Varley pai se encontra nesse momento? O Varley Pai se encontra pensando várias coisas, né? Primeiro, tentando não reproduzir alguns modelos de pais que eu vi e que eu acredito que foram muito prejudiciais para os próprios filhos, com excesso de pressão, com excesso de cobrança, com uh, colocar as minhas vontades à frente dos desejos e das habilidades da criança ou do adolescente, né? Querer colocar muito a minha expectativa em vez de dar espaço para o que minha filha gosta e que minha filha quer. Então isso é uma das coisas que eu tenho mais tentado fazer, assim. Massa. Sua filha deve ter muito orgulho de você. Você sabia? Já parou pra pensar isso? Aí eu dela, assim, porque ainda mais porque a nossa história é uma história um pouco diferente do comum, assim, mas isso eu conto num outro momento. É, ela veio para a gente por um processo de adoção tardia, né? Então, ver as coisas, por exemplo, ver o repertório que ela tem hoje, ver as coisas que ela consulta hoje, as coisas que ela gosta, que são muito diferentes de quando ela chegou, também me dá um orgulho absurdo, assim. Massa, que lindo. É isso mesmo, um processo que a gente vai vivendo de coisas que a gente meio que não esperava da vida, né? E por falar nesses processos que acontecem, me fala um pouco sobre o Palhaço Aprende. O que é esse projeto? Me fala o que é isso. Ó, o Palhaço Aprende, ele é a sistematização daquela minha experiência lá de 2007 que eu contei para vocês, para você de entrar em sala de aula para perguntar para os alunos o que eles estão fazendo, mas ao longo do tempo eu criei uma metodologia mesmo, né? Então, assim, hoje eu sei o que eu vou fazer quando eu entro em sala de aula, né? Aliás, eu sei o que eu vou fazer antes de entrar na sala de aula, eu sei o que eu vou fazer para entrar em sala de aula, para permanecer e para sair com qualidade, né? E aí o que o palhaço faz, né? Como o próprio nome diz, o palhaço aprende, ele é uma nova função, é um trabalho que gerou uma profissão nova que é a do palhaço aprendedor. E ele não é aprendiz porque ele não está aprendendo a ser palhaço, né? A profissão dele, a responsabilidade chave da função dele é aprender, né? Na educação, as pessoas são pagas para ensinar, e ninguém é pago para aprender, né? Então, quando você tem em sala de aula um profissional que é pago para isso, você tem ali um desenvolvimento diferente do usual dentro do ecossistema da sala de aula, né? Então, o palhaço entra em sala de aula e aí o objetivo dele é fazer o que eu chamo de encontrar o melhor erro possível. E é engraçado que a gente não coloca melhor e erro junto, né? A gente coloca melhor e erro sempre separados, né? Mas o melhor erro possível é um erro que tem 3 características. Ele é identificável pela criança, então a criança consegue perceber que ali tem um erro. Ele é solucionável pela criança também, então a criança é capaz de solucionar aquele erro, e ele também é contextualizado, ele precisa fazer parte daquele contexto, daquele momento, do conteúdo, do assunto que o professor está dando aula. Então, quando o palhaço entra em sala de aula, ele entra para fazer isso. Aí, ao longo do tempo, eu fui levando esse trabalho para outras escolas, fui treinando outras pessoas, e por conta de uma palestra no TEDx Campinas que eu fiz em 2019, que inclusive esse foi um outro momento marcante que mudou minha vida, né? Eu acabei me sendo convidado para fazer um MBA em inovação, aliás, um MBI
na Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar. Massa. Então, eu comecei a fazer uma formação em inovação, em negócios, e aí, por conta desse trabalho, no módulo Startup, eu acabei criando a organização social do Palhaço Aprende, né? Então, ela está em processo de formalização agora. O ano passado, a gente fez um pitch, e dentro das turmas que estavam concorrendo ali, a gente foi o pitch vencedor, a gente ganhou uma mentoria com um professor da Universidade de Stanford. Depois, agora em janeiro, a gente entrou para um processo de aceleração de organização social, e agora no dia 16 de junho vai ter o lançamento do projeto, e a gente vai formalizar a instituição e o objetivo que o Palhaço Aprende a longo prazo consiga chegar nas 5 regiões do Brasil, levando o que eu chamo de apreendedorismo, né? Que é o palhaço entrar em sala de aula para aprender e, a partir daí, gerar aprendizado nas crianças, gerar qualidade também para o professor, porque o palhaço ele também faz isso, né? Então, nós já temos alguns palhaços aqui na região da Grande São Paulo, tem uma em São José dos Campos e tem uma palhaça no Pará. E a ideia é a gente, aos poucos, colocando os palhaços profissionalmente, dentro das escolas públicas, principalmente, mas também atuando com a educação privada, quando a gente for convidado para isso, né? Então, esse é o objetivo do Palhaço Aprende, isso é onde ele está nesse momento. Valeu, você já deu algumas dicas até aqui no episódio. Agora, antes de eu pedir as dicas eu sei que você separou, tá tudo aí muito separadinho na caixinha na sua cabeça, me fala como que foi essa tua experiência no TEDx. Uau! Foi a maior experiência da minha vida, assim, foi um momento mais maluco, assim, né? Eu sempre tive um sonho de falar num evento como o TEDx Campinas, né? Que é um dos maiores do Brasil, assim. Quando eu fiz isso, o que eu fiz? Eu manifestei para o mundo, assim, né? Essa minha vontade. Então, eu tenho vontade de falar no TEDx, então eu coloquei no meu Facebook. Um dia, meu sonho, um dia eu ainda vou falar no TEDx. Você fica ligado aí que um dia eu vou falar. Aí uma amiga minha, com quem eu já tinha feito um curso uma jornada de aprendizagem autodirigida, ela me indicou uma pessoa, falou assim, olha, marcou uma pessoa lá, e ela falou, essa pessoa aqui, ela trabalha no TEDx São Paulo. Aí a pessoa falou, não, olha, eu tô agora colaborando no TEDx Campinas. E aí eu comecei a trocar ideia com essa pessoa. No primeiro ano eu apliquei para o evento de 2018, não fui selecionado. Quando abriu chamamento para o 2019, eles abriram um open mic, né? Um evento ali que você falava 2 minutos, e eles não davam, eles falavam assim, só que não é uma seleção. A gente só quer conhecer as histórias que estão emergindo, né, da nossa comunidade. Aí eu me cadastrei, consegui a vaga para falar lá, meti a mochila nas costas, fui para Campinas, falei meus 2 minutos, me ensaiei pra caramba para falar nesses 2 minutos, e ali foi assim, o pessoal ficou meio assombrado, assim, sabe? E aí eu já falei, putz, aí eu acho que vai rolar. Aí veio o convite, né? E para eu falar no TEDx Campinas oficialmente. Então, a partir daí, eu iniciei uma preparação que todo mundo que faz um TEDx faz ou devia fazer, né? Que é organizar o texto, organizar o roteiro da fala, ensaiar absurdamente, mandar ele para aprovação, participar dos processos de speaker coaching. Então foi uma jornada bem legal, assim. E o mais louco é que, para mim, foi uma realização muito grande, porque o evento era apresentado pelo Márcio Balas, que, por exemplo, é palhaço, né? E que é um cara que é uma baita referência e que tem um dos TEDx que mais me inspirou a construir o meu. E inclusive no podcast do Márcio Balas, ele fala, né, qual foi a experiência que ele teve. Então eu ouvi muito aquilo lá para preparar a minha fala.
E antes de mim, exatamente antes, uma fala antes, tinha a Cris Bartz, que era do podcast Mamilos, né? E, Sim, cara, que eu perfeita. sou muito fã dela. Então eu falei, cara, eu vou falar depois da Cris Bartz, né? E eu tava muito nervoso, assim. Ensaiei pra caramba, perdi as contas de quantas vezes eu fiz a apresentação antes. E aí, lá na hora, o que eu fiz foi deixar a emoção rolar. É engraçado que até o resultado do TEDx hoje, do vídeo, eu não gosto de ver porque eu encontro várias falhas, né? Vários defeitos ali que eu podia ter corrigido, mas que eu acho que o mais importante foi porque eu estava tão entregue ali, foi tão importante para mim estar falando aquele momento, e eu estava vivendo um momento também da minha vida muito delicado, que a emoção rolou muito. E isso transbordou pro público, assim, né? Então eu tive muito carinho de volta, assim. Lembro que lá, ao vivo, tinha 800 pessoas no teatro, e mais 5.000 pessoas no evento no Facebook comentando. Então depois eu vi comentário por comentário, assim, nossa, foi impressionante, assim, e aí isso mudou minha vida, né? Que massa saber que isso é uma meta profissional minha. Falar no TEDx, Olha, sabia? poxa, que legal, que legal. Coisas da É, vida, né? E eu também me sinto famosinho porque eu apareço num vídeo do TEDx do Márcio Balas lá em Fortaleza. é mesmo? Juro pra você, eu tava na apresentação dele e foi um acho que foi o maior momento, foi o auge de todo o evento, foi incrível. Eu já revi esse vídeo umas 3, 4 vezes, é sensacional mesmo. Vou colocar na descrição do episódio também, tanto o TEDx do Márcio Balas quanto a sua apresentação, pra gente poder ver tudo que você fez e se emocionar junto com você, tá bom? E agora me fala, quais dicas você separou para as pessoas? Porque eu sei que você separou, deixou tudo guardadinho. Então, o que que você tem de massa para falar pra gente? Bacana. Ó, eu vou trazer aqui para vocês. Agora, enquanto a gente foi conversando, várias coisas me vieram à cabeça, tá? Então, se eu estiver dando dica demais, você fala, ó, calma, calma, que é muita Não, coisa. fique tranquilo. Dica nunca é demais. Ó, eu vou primeiro sugerir que vocês sigam uma pessoa nas redes sociais, que é o Alex Bretas. O Alex Bretas trabalha com aprendizagem autodirigida. E é um modelo que faz muito sentido assim para mim. Inclusive, eu cheguei a coordenar um programa de aprendizagem autodirigida dentro da última escola onde eu trabalhei, né? Porque a gente acredita muito que aprender é ser ensinado. Ao longo da nossa trajetória escolar e acadêmica, alguém nos mostra que a gente só pode aprender algo quando alguém estiver nos ensinando, ou através de um curso, ou através de uma formação, ou de um curso online. E aí, se você pensa isso, eu vou pedir para você me trazer aí o certificado do curso que você fez para aprender a caminhar, aprender a andar quando você era pequenininho, ou do curso que você fez para aprender a andar de bicicleta. Me traz o certificado e o histórico aí do curso. Então, Alex Bretas é muito legal. E aí eu vou trazer um livro que ele ajudou a escrever, que é Core Skills, nem soft nem hard. As 10 habilidades essenciais para um mundo em transformação. Esse livro é sensacional, dá para você comprar online, dá para você comprar ali e-book também para ler no Kindle ou leitores digitais ou no próprio celular. Esse aí é um livro que eu indico muito. Além de tudo que o Alex posta nas redes sociais, no Medium dele. Tem uma série que eu gostaria muito de recomendar, que é a série Losers, que está no Netflix e que, assim como o Palhaço, né, me interesso muito pelo fracasso, pelo erro, pela perda ou pela não perfeição. Então, essa série ela vai contar ali várias histórias de esportistas que, num primeiro momento, não ganharam, não venceram, ou que nunca venceram, né? E de como essas pessoas lidaram com essa experiência, né? Então, o primeiro episódio para mim é muito significativo
um lutador de boxe que nunca quis ser lutador de boxe e que chegou a ser campeão mundial. E de como uma derrota, na verdade, muda a vida dele para melhor. Então, vale a pena assistir essa série. Depois tem um cara que é ultramaratonista e se perde no deserto e quase morre. Enfim, tem muita coisa bacana ali nessa série. E eu acho que ela traz muitas reflexões para as nossas carreiras. Né? E eu acho que a gente precisa aprender a ser vulnerável também e a não ganhar o tempo todo. É muito importante a gente destruir um pouquinho a imagem do vencedor o tempo todo. Além disso, também vou sugerir a leitura de um livro, O Palhaço e o Psicanalista, do Cláudio Tebas, que também é meu amigo e que ele fala muito sobre escuta ali, o Cláudio Tebas com o Christian Dunker, né? Então é uma conversa de um palhaço e de um psicanalista e os dois chegam ali a alguns Hs da escuta, né? Então é muito legal esse livro, eu recomendo fortemente aí que vocês possam ver. E para terminar, eu gostaria de sugerir um Instagram de um grande amigo meu chamado Mauro Fantini. O Mauro Fantini, ele é palhaço, ele é biomédico e ele fala sobre apresentações, sobre conexão, sobre PowerPoint também, mas como a PowerPoint como ferramenta de conexão e não como aquele recurso onde a gente coloca um monte de texto e fica lendo para as pessoas nas reuniões online, né? Eu acho que essas dicas aí, eu acho que já são dicas bem bacanas, mas eu teria várias aí para dar, mas para não ficar um excesso de informação também, fica essa curadoria aí para vocês. Tá sensacional. Você que tá ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, como você já sabe, todos esses links que o Varley falou, então vai estar tudo mais fácil para você, tá? Então você olha a descrição ou vai logo direto no site desculpapodcast.com.br, que lá no post do Varley vai estar tudo direitinho para você. Faltou a dica mais importante, Varley. Fala pro pessoal como que eles conseguem te encontrar nas redes sociais. Boa. Só procurar Varley Xavier no Facebook, no Instagram. Também procura lá o Instagram do Palhaço Aprende, @palhacoaprende. E também estou no LinkedIn. Confesso que o LinkedIn eu ainda não tenho a frequência que eu deveria ter ali nessa rede social, mas eu estou lá também. E o Palhaço Aprende também está lá como organização. Então, todo lugar que você procurar Varley Xavier, você vai encontrar alguma coisinha ali e você pode me procurar e pode até me mandar uma mensagem que eu vou ficar super feliz, a gente vai bater um papo. Toda vez que eu falo num podcast aí, eu sempre respondo a galera que acaba descobrindo aí, me conhecendo. Massa. Agora a gente já sabe onde tá o Varley. E a Pamela, Varley? Onde que tá a Pamela? Legal. A Pamela hoje tem em torno de 28 para 29 anos. E a gente não perdeu o contato, não. A gente continua se vendo, se encontrando. A Pamela foi minha madrinha de casamento. Nossa! Aliás, vários alunos meus foram meus padrinhos de casamento. A Pamela casou com um menino que ela conheceu nesse grupo, que dizia poesia, que depois virou um grupo de teatro. Hoje eles têm um filho de 5 anos. E quem celebrou o casamento desses dois fui eu, e eu celebrei o casamento dos dois em forma de poesia. Que lindo! Nossa, maravilhoso. Muito bom quando você mantém essa conexão, né, com as pessoas que você ajudou lá atrás. Com certeza. E eu falo que a Pamela, assim, foi a primeira aluna que mudou a minha vida, assim. Ela, para quem é um pouco mais velho como eu, vai lembrar das histórias do tio Patinhas. E o tio Patinhas, ele tinha a moedinha número 1, né? Que foi onde começou toda a fortuna dele, que ele guarda ali com todo carinho. Né? Eu não tô longe de ser uma pessoa com muito dinheiro, mas na fortuna de histórias e de relacionamentos que eu tenho, assim, de conexões profundas na vida, a Pamela é a minha moedinha número 1, assim, foi a pessoa que, se ela não tivesse tentado decorar os poemas e tentado recitar, talvez eu não estaria falando aqui com vocês hoje. Varley, faz o seguinte.
Eu já tô dando tchau aqui pra você que tá ouvindo, mas o Varley, pra se despedir, ele vai fazer uma declamação maravilhosa. Tenho certeza que vai ser maravilhosa. Varley, muito obrigado por esse papo, muito obrigado mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Tenho muito orgulho de tudo que você tá fazendo, do que você vai fazer, da tua história, que eu tenho certeza que ela vai inspirar pelo menos uma pessoa que tá ouvindo esse programa agora. Muitíssimo obrigado. Pô, eu agradeço demais. Eu queria uma ajuda sua. Tá. Queria que você falasse mais ou menos ali o que você gostaria, sobre o que mais ou menos você gostaria de que eu dissesse, um poema mais ou menos de que natureza, enfim, para que eu consiga consultar na minha base de dados, vulgo Cachola, e poder dizer aí um poema. Tá bom, vamos falar sobre educação. Beleza, então. Então eu vou pegar um poema curtinho, uma quadrinha também de um mestre meu, e aí vai mais uma dica de um livro chamado Mistérios da Educação, escrito por meu amigo André Gravatá, que é um educador e um jornalista maravilhoso. Ele diz o seguinte: mas o mistério da educação adverte. Mais importante do que giz e lousa, papel e avaliação é o tempo. Tempo de si mesmo entregue no reino da imaginação. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.